Salve, salve nação! Saudações! Começa amanhã a 19ª rodada do Brasileirão. Flamengo enfrenta o Mirassol às 18h30 no Maracanã. E temos aqui um corte do programa Equipe F da ESPN Brasil para falar da disputa pelo título brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro. Galera, deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no canal se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom? Link na descrição, canal ESPN Brasil. Vamos aqui para este corte, simbora. Brasileirão, rodada 19. Vem comigo, Fabricião, que o glorioso tablet se foi. A gente vai falar dos dois ponteiros, aí a gente tem a rodada. Vem junto, vem junto. Flamengo e Mirassol, sábado, às 6h30. Não, enxergar eu tô enxergando, só cantando agora com a tela nova, beleza. Enquanto não vem, eu sobro. Sábado, 6h30, Flamengo e Mirassol. São Paulo e Vitória. Bragantino e Internacional. 8h30, Fortaleza e Botafogo. 9h, Bahia e Fluminense. Ou seja, um sábado pesado. A gente vai voltar a ter sábados pesados, especialmente em semanas de Libertadores, né? Porque daí a gente tem Libertadores terça, quarta e quinta. Rola aquela esparramada pela rodada. Domingo, Vasco e Galo. Palmeiras e Ceará. Cruzeiro e Santos. Ou seja, a gente tem o Cruzeiro recebendo o Santos. Flamengo, eu já falei, vai ter pela frente a equipe do Mirassol. E o Palmeiras recebe o Ceará. Juventude e Corinthians na segunda-feira para fechar. No domingo, Grêmio Esporte. Flamengo e Cruzeiro. Eles lideram, empatados, a diferença é de um jogo, né? O Cruzeiro tem um jogo a mais. Flamengo pega o Mirassol. O Santos, a gente tem aquela tela, né? A gente vai colocar uma tela que é o seguinte. A pergunta, quem tem o adversário mais complicado? É curioso, até o Ceará tá aí. A gente tem uma tela em alta. Flamengo e Cruzeiro, com aquele adversário mais perigoso? Flamengo e Mirassol. Ai. Depois do Mundial. Peraí, calma aí, Bena, segura. Não tô tranquilo. Quando tô vendo, tô tranquilo, Fabricião. Só quando for o próximo tópico. Jogos. 6 do Flamengo, 5 do Mirassol. Aproveitamento. Parecidíssimo, né? Sendo que o Mirassol à frente. Ou seja, o Mirassol pós-Mundial. Não perdeu. Tem um aproveitamento melhor que o do Flamengo. Perdeu 2 jogos do Campeonato Brasileiro, como o Flamengo. 7 gols marcados, Flamengo, 10 o Mirassol. Gols sofridos, 3 o Flamengo, 4 o Mirassol. Então vamos lá. Mirassol, eu vou focar, eu sei que tem Palmeiras e Ceará, mas como estão empatados Flamengo e Cruzeiro, esse é o emparelhamento. O Mirassol é um time que, do ponto de vista matemático, é protagonista no Brasileirão, é um time que está ganhando. Sim. E o Santos é um time que está lutando contra o Z4. Por isso eu não entendi a pergunta. Então, quando o Fabrício me cantou, eu falei, não, mas que debate é esse? E ele falou, porque um tem a camisa e o Neymar, e vale lembrar, ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo. Sim. E o outro não tem a tradição, mas tem a campanha. E aí, cara, como é que fica? O Mirassol ganhou do Santos, o Santos ganhou do Flamengo. Ai, velho. Cada jogo é um jogo, né, galera? Cada jogo é uma história diferente, né? Quem tem o adversário mais difícil desses 3 aí citados é o Flamengo, cara. Que pega o Mirassol, que tá em 5º lugar. Você fica com qual adversário? O quê? O Mirassol vai estrear a camisa nova, vocês viram? Viram a camisa nova do Mirassol? Virar na seleção brasileira. Lindíssimo. Primeira vez que o Mirassol joga no Maracanã. Camisa maravilhosa do Mirassol que vai estrear no Maracanã. Mas eu acho que sempre a camisa... Quem termina... perdão. A camisa deveria ser apresentada para o torcedor no seu estádio, mas vai apresentar no Maracanã, primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Quem termina a rodada na liderança, Pascoal? Os 2 jogos, sim. O time do Mirassol é um time muito arrumado. Além de um time muito arrumado, é um time que gosta do trabalho, da marcação física, da força física para disputar a bola. E o Flamengo se incomoda com isso. Então, eu acho que o jogo do Flamengo com o Mirassol é um jogo complicado para o Flamengo, mesmo sendo no Maracanã. E sendo no Maracanã, com a cobrança da torcida do Flamengo, depois do acontecimento do meio de semana, de perder a vaga na Copa do Brasil, da chegada de reforços, de repente tem mais gente chegando que pode jogar, eu não sei qual vai ser a escalação do time do Flamengo para essa partida, mas como é um elenco incomparável, é muito possível que tenha várias opções para o treinador. Um elenco que não está pronto ainda, porque cada um está num estágio físico.
Tem gente que está muito bem, tem gente que não está, tem gente que foi poupada, tem gente que não tem gente que ficou no banco e depois entrou. Eu ainda não entendi muito bem esse processo do Flamengo. Confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de entendimento. Né? Porque você está preparando o Arrascaeta para jogar na quarta-feira que vem? Não. É isso? Não. Então, Arrascaeta está suspenso do jogo contra o Inter pela Libertadores. não vai jogar nesse domingo, mas ele não jogou no meio de semana, ele jogou, só ficou no banco. Às vezes eu fico meio elétrico, porque eu fico pensando, porque como é que é? Eu acho o trabalho do Felipe Luiz ótimo. Eu acho muito bom treinador, eu acho ele ótimo, mas eu me confundo com isso. Eu tenho dificuldade nesse entendimento. Eu acho que o jogador de futebol, ele gosta de jogar. O jogador de futebol detesta treinar. Ele gosta de jogar. É o jogo. Se jogar de quarta, de domingo, é o sonho do jogador de futebol. Quando você fica uma semana inteira com o treinador, com o preparador físico. Olha, hoje é o trabalho físico, o cara até lágrimas saem dos olhos assim. Correndo! Não, o que o Pascoal está falando é uma das coisas que nós discutimos em off ali entre fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, sobre a questão do, vamos poupar. Beleza, não põe para jogar, só que chega no treinamento... maratona. Porque os caras ficam com GPS. Olha, você não correu os tantos quilômetros que o treino precisa hoje, a sua intensidade foi abaixo, então vem fazer um pouquinho a mais. Então deixa jogar. Então põe pra jogar, exato. Deixa jogar, não é? O próprio Felipe, o que me deixa mais assim, é assim, que o próprio Felipe, não fui eu, foi o Felipe que falou, o jogador só melhora jogando. Foi o Felipe que falou. Então se o jogador só melhora jogando, põe pra jogar. Só quando te interessa, você, né? Aí você tem que, o BAP, né? As diretrizes ali, olha, o Campeonato Brasileiro, é isso, é aquilo, tal. Eu queria... Mas toda vez que você fala esse tipo de coisa, você acaba tirando as responsabilidades devidas. Sim, mas sabe o que eu acho, Pascoal? É o seguinte, pergunta para um jogador que, num jogo que vai fazer a foto do possível jogo do título, que ele tá, nos 3 exames que eles usam hoje para medir se o jogador vai jogar ou não, pergunta se o jogador não vai falar pro treinador, eu vou pro jogo. Não, mas a imagem estava muito vermelha, muito quente. Não, treinador, eu vou pro jogo. Sabe por quê? Por quê? O cara quer jogar, o cara jogou o jogo o ano inteiro, o cara quer sair na foto do título, claro. O cara quer estar presente no jogo histórico que vai dar o título pro time, é currículo. Então, assim, o que eu te falei, eu falo sempre, o futebol evoluiu em todos os aspectos. Só o jogador que não consegue andar junto com a evolução. Quer dizer, o jogador está um passo atrás, mas quando interessa, joga. A minha pergunta é o seguinte, por que os empresários não fazem contratos de produtividade? O Paulo Nobre, quando assumiu, tentou fazer isso. Mas se ele fizer outro clube, paga por mês, então vai para outro clube. Entendeu? É isso. Mas por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Ué, porque jogador de futebol é o único profissional no mundo que ganha para treinar. Jogador de futebol ganha para treinar, porque quem escolhe para jogar é o treinador. Eu vou dar algumas informações para você. Boa. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, o mesmo número de pontos. O Flamengo jogou 17 partidas, tomou 7 gols. Tem o melhor ataque do campeonato. E mesmo assim, não chegou no seu potencial. Acabou de trazer um monte de reforços de nível bem alto para o futebol brasileiro. Eu não sei o que vocês querem mais do Flamengo. Eu entendo que alguns torcedores querem um jogo mais bonito e eu acho que o Flamengo pode produzir em alguns momentos e eu entendo o torcedor, né? Mas assim, começa a entender, a gente está começando a entender que o Flamengo jogue, que o Flamengo desempenhe dentro de campo, tenha desempenho. Não, então, porque por exemplo, eu vejo que o Palmeiras, por exemplo, assim, porque o Abel tem muitos títulos. O Palmeiras tem resultado, mas o Palmeiras não tem produtividade. O time do Palmeiras rende menos do que poderia. O time do Flamengo rende menos do que poderia. Agora com o Carrascal. O Carrascal vai estrear já nesse jogo? Vou só completar. Né? Colocou o Saúl para jogar. O cara chegou na quinta e colocou para jogar no sábado. Eu concordo com o Zé e acho muito bom que o jogador queira jogar. Ainda bem. Só faltava o jogador querer treinar e não querer jogar. Acho muito bom. Tem muitos assim, Pedro. Então. Tem muitos assim. Aí é um problema. Tem muitos assim. Aí, desculpa as pessoas que estão ali, é um conflito de gerações. É um conflito de gerações e um conflito de maneiras de enxergar as situações. Né? Eu vou usar uma expressão que eu acho muito legal, mas é uma metáfora, tá? Para as pessoas antes que... o Muricy usa sempre, Muriçoca,
O jogador tem que ter fome. Né? Porque no passado, desculpa esse termo de novo, chato e tal. No passado, os jogadores viviam com contratos de 3 meses, de 6 meses e de no máximo 1 ano, quem era de jogador de seleção brasileira. Nós dependíamos do bicho. Sim. E o bicho não era um bicho absurdo. Sim, era um extra ali. Não se ganhava. Outro dia trouxeram os salários do Romário, de 94, para o salário de agora, atualizaram o salário. O Romário, que era o melhor jogador do mundo, se fosse jogar hoje, ele ganharia 300 mil reais por mês. Tá aí na internet, não fui eu, tá lá. Entendeu? Então, quando o Muricy usa essa expressão, é isso. Agora, você tem jogadores, e aí eu vou falar porque eu estive no Corinthians semana passada, né, esse final de semana, conversando com as pessoas ali da base, são jogadores e os diretores ficam com medo. Porque o menino tem 15 anos de idade, 20 anos de idade, vamos supor, sobe pro profissional ganhando 15 mil e 20 mil reais. Não foi só o Corinthians, eu já conversei com outras pessoas. 15, 20 mil reais. Quando eles sobem pro profissional, eles jogam uma partida, o empresário já bate lá. A gente precisa renovar. 15 mil, a multa é baixa, tem um time que está atrás deles aí. Eu entendo. Peraí, vou te explicar. Porque você vai ver que tem jogadores que hoje gostam mais de treinar do que de jogar. Né? Aí o jogador começa a ter esse problema. O empresário vai lá, pressiona, o clube se sente pressionado, porque se ele não renovar, o outro vai contratar. E aí o que acontece? Renova o contrato, o menino de 20 vai ganhar 300. O menino de 20 vai ganhar 150, vai ganhar 180. Aí você tem que ter um controle sobre o garoto, que muitas vezes não consegue. E aí vocês podem pegar aí todos os times do futebol brasileiro, que tem os meninos que sobem, fazem assim, jogam um jogo, vai para o banco. Joga um jogo, vai para o banco. Aí você tem os jogadores que gostam de treinar. São jogadores que têm currículos já, né, e têm história no futebol, que ganham 600, 700, 800 mil com um contrato de 4 anos de idade. Você acha que esse jogador vai brigar com o treinador para falar, põe aí para jogar? Não vai mudar nada na vida dele. Ele vai continuar ganhando 5, 6, 7 milhões por ano. Se ele jogar 10 partidas, se ele jogar 15, se ele jogar 30. Ah, mas você não jogou, vai embora. Beleza, me paga o contrato inteiro, vamos fazer um acordo aí. Ah, eu tenho um contrato de 5 anos, passam os números. Eu jogo 1, eu tenho mais 4 anos para receber. Tá bom, me dá 3. Eu deixo 1 ano de contrato, façam os números. Você acha que o jogador de hoje vai ter isso daí? Vai ter essa possibilidade de brigar? Quantos jogadores você viu hoje saindo do banco brigando com o treinador? Xingando. Eu quero jogar. Aí, só para voltar ao raciocínio, eu espero que o Flamengo tenha acertado nas contratações, porque quando você monta um elenco como esse, você vai deixar grandes jogadores no banco nas partidas, e cabe ao técnico escolher quais são os melhores jogadores. Só voltando à sua pergunta inicial, o Mirassol hoje é um time muito mais difícil de ser enfrentado do que o Santos. O Flamengo tem um adversário muito mais difícil que o Cruzeiro. O Flamengo é mais time que o Cruzeiro, o que não significa que vai ser campeão brasileiro, até porque o Flamengo tem Libertadores no meio de semana. O Cruzeiro, então ele tem que fazer escolhas ali. E o Felipe Luiz tem o seu jogo contra o Central Córdoba, tem ali os seus aprendizados nesse período de como técnico novo. Ou seja, a Libertadores é muito mais fácil que o brasileiro e muito maior. Então, a prioridade tem que ser a Libertadores. Mas, como o Cruzeiro não gosta muito de jogar com bola o tempo inteiro, o Santos pode, tendo o Neymar, fazer um esquema para tentar usar um pouco o contra-ataque e pode tornar o jogo para o Cruzeiro mais difícil de vencer. Não mais bem jogado do que o Mirassol vai tornar para o Flamengo. Acho que, obviamente, o Flamengo e o Cruzeiro são favoritos, mas acho que a chance do Flamengo ganhar, mesmo o Mirassol perdendo só 2 jogos até agora, tendo feito 27 gols, é o terceiro melhor ataque do campeonato e tendo um bom sistema de marcação, eu acho que a chance do Flamengo ganhar é um pouco maior que a do Cruzeiro. Ô, louco. E aí? Eu acho que o Flamengo vai ter mais dificuldades para jogar contra o Mirassol do que o Cruzeiro vai ter para jogar. O Santos ganhou o Juventude jogando Também mal acho. no meio de semana. Também acho, cara. Eu acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade contra o Mirassol, vou repetir a mesma coisa, do que o Cruzeiro vai ter contra o Santos. Pelo que eu já vi do Santos e pelo que eu já vi do Mirassol. Peneiro, eu também. O Santos tem um goleiro que pega de 5 a 7 bolas impossíveis por jogo. Tá na média, é o melhor jogador do Santos do Campeonato Brasileiro. O goleiro pega de 5, essa é estatística. Eu não tô de 5 a 7 grandes defesas por jogo. Sim. Contra o Juventude ele foi muito bem de novo. Foi o melhor jogador em campo. O Santos tem muita dificuldade de marcação no meio-campo. O Santos não tem nenhum volante com capacidade de marcação.
O Santos tem jogadores que sabem sair jogando, mas nenhum tem capacidade de marcação. E essa é a grande deficiência do time do Santos. Alguém na frente da área para proteger os zagueiros. A culpa sempre estoura nos zagueiros. Mas o problema não é exatamente ali. O problema está à frente dos zagueiros. É o primeiro volante. Eu brinco sempre que se eu sou zagueiro, jogo com um time que o volante gosta de sair, eu amarro uma corda na cintura dele e falo, aqui você não vai sair não, filho. Vai jogar na distância que eu quero de você. Esses 20 metros só de distância. Se você sair de perto de mim, eu vou brigar com você. Por quê? Porque se o Santos der essa liberdade para o time do Cruzeiro, para o Matheus articular no meio-campo, jogar nas costas do volante do Santos, você já imaginou isso, não? O terror que vira para a defesa? Você já imaginou o time do Cruzeiro pelos lados do campo, do jeito que faz? Atrai os laterais adversários para jogar a bola nas costas e os dois caras saindo em profundidade. Eu só estou falando que eu não quero ensinar ninguém o que vai acontecer, hein, gente. Só estou dizendo o que eu vejo. Eu só estou citando o que eu vejo. Sim. Né? E o Santos tem um jogador acima da média. Extraordinário. Talvez o último craque refinado do futebol brasileiro. O Estevão jogou hoje e já fez gol lá. O homem é danado. Então... O menino. Esse é menino ainda. É, menino. Já fez 18. O do Santos, então a gente vê isso aí. Eu acho que o Cruzeiro... O time do Cruzeiro se encaixa melhor para jogar contra o Santos do que o Flamengo para jogar contra o Mirassol. O Mirassol é um time alto, forte, que congestiona o meio-campo e a bola quase não sai dali. E se o Flamengo não arrumar um jeito de fazer a bola sair pelo lado do campo para chegar no Pedro, vai ter muita dificuldade nessa partida contra o Mirassol. Uma ligeira impressão, Pascoal, que o Brasão vai ser o melhor jogador de novo. De novo? É. Você acha, Zé? Uma ligeira impressão. Turma! Galera, futebol é bom demais, né, cara? E eu vou terminar o vídeo aqui fazendo uma homenagem, né, para o Arlindo, né, cara? Esse sambista rubro-negro. O Flamengo soltou uma nota, né? Lamentando profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e sambista perfeito Arlindo Cruz, que veio a falecer nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, aos 66 anos. Bem, deixa eu fazer aqui uma homenagem para esse cara que ele merece, né? Veja essa publicação aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro sambista perfeito Arlindo Cruz, nesta sexta-feira, dia 8, aos 66 anos. Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo mais querido. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a toda a nação do samba. Seu legado permanecerá vivo nas arquibancadas, nas rodas de samba e no coração rubro-negro. Tá aqui esta linda homenagem que o nosso Flamengo fez ao Arlindo, né? Ele que era muito rubro-negro, né, cara? Tá marcado para todo sempre, tá marcado na história, Arlindo Cruz. Que ele esteja com Deus, né? Que ele esteja bem onde ele estiver agora, né, cara? É isso, galera. Deixa eu trazer aqui para vocês a provável escalação, né? Escalação do Flamengo. Luiz Araújo e Bruno Henrique voltam a ser opções contra o Mirassol. Vamos lá, então. O Flamengo encerrou nesta sexta-feira no Ninho do Urubu a preparação para enfrentar o Mirassol neste sábado às 18h30 de Brasília, no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz será o desfalque de Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vai fazer falta, hein? Mas, em compensação, terá retornos importantes. Luiz Araújo e Bruno Henrique, que estavam em trabalho de carga após dores e desgaste, treinaram em campo nos últimos dias e voltam a ficar à disposição. O primeiro disputa a posição com Plata, enquanto o segundo é opção para atuar como falso 9. Michael também retorna após se recuperar de lesão no tornozelo esquerdo, mas deve ficar no banco. O último reforço anunciado na janela, Carrascal, também deve fazer sua estreia. Mas é provável que no começo, comece no banco e entre no segundo tempo. Na ausência de Jorginho, a tendência é que a dupla de volantes seja formada por Alan e Everton Araújo. Varela, que já jogou improvisado no setor com Felipe Luiz,
no primeiro semestre corre por fora. Pulgar, De La Cruz e Danilo continuam fora de combate. Cara, esse Danilo, ele não sara nunca, velho. É bom jogador, mas vive no DM, né? A provável escalação rubro-negra tem Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Everton Araújo e Arrascaeta. Luiz Araújo, Plata é dúvida, né? Pedro, Bruno Henrique é dúvida e Samuel Lino. Temos aqui o Plata e o Bruno Henrique como dúvidas, tá, galera? O Flamengo é o líder do Brasileirão com 37 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas com um jogo a menos em relação à Raposa. Já o Mirassol é a surpresa do campeonato e está no 5º lugar com 28 pontos, só um atrás do Bahia que fecha o G4. Bem, cara, e lembrando, né, que eles têm 2 jogos a menos que o Cruzeiro, tá, o Mirassol. O Mirassol tem 16 jogos, né? Tem 16 jogos, 16 jogos. 28 pontos, 5º colocado. Tá muito bem, tá surpreendendo, cara. Então, os jogos da rodada estão aqui: Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória, Bragantino e Internacional. Esses jogos aqui, todos no mesmo horário amanhã, às 18h30. Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense. Daí, para fechar o sábado, né? Daí no domingo tem Vasco e Atlético Mineiro, tem Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport, Juventude e Corinthians na segunda-feira, galera. Tá aqui então, tabela do Brasileirão, um vídeo bem completo aí para vocês. Muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!